Hoje, com início na nossa página 5 da apostila, nós temos um tema intitulado Fé e Conversão. Por que fé e conversão? Porque se você não tiver fé, não existe conversão. Isso aqui é mais complexo, irmão, do que o que parece. Muito mais complexo. Nós estamos vendo uma multidão de pessoas completamente iludidas com o conceito do Evangelho, com o conceito de igreja, porque elas dizem assim: eu creio em Deus. Tá? Isso é o bastante? Isso não é o bastante. Não é o bastante. Porque Tiago diz assim: tu dizes que crê em Deus? Tá, tu fazes muito bem. Mas até os demônios creem e estremecem. Muitos de nós até já dissemos: eu creio em Deus, mas nem cheguei a estremecer. Os demônios creem e estremecem, e no entanto, deu no que deu. Tá? Então, a fé te leva à conversão. Agora, o que é conversão? Converter significa você estar trilhando um caminho e de repente você reconhece que tem ou que voltar, ou ao invés de seguir em frente, você reconhece que tem que pegar outra direção. Converter significa você sair do caminho que estava e passar a trilhar um novo caminho. Isto é conversão, né? Nós temos na ciência as chamadas lentes convergentes. Quando você tem um raio de luz que segue numa direção, você vem com a lente convergente, existe lente divergente e convergente. Quando você vem com a lente convergente, que põe na frente daquele raio de luz, do outro lado, o raio pega outra direção. Ele muda. Converter é isso. É você mudar a direção dos seus passos, mudar a sua estrada. E o que vai te proporcionar a conversão? A fé. Fé em quê? Né? Você lembra da Serra Pelada? O que tinha lá? Ouro, muito ouro. Então, quem acreditava que pudesse ficar rico no garimpo da Serra Pelada, o que o camarada fazia? Ele pegava a estrada que o levava à Serra Pelada, juntava dinheiro. Eu não sei qual era o estado que era aquilo, Minas Gerais? Não lembro. Ele pegava, se tivesse que pegar um barco ele pegava, um ônibus ele pegava, um boia fria ele pegava, né? O que tivesse um avião ele pegava, porque ele acreditava que isso levaria a uma situação. Nós, cristãos verdadeiros, que não estamos na igreja por causa da casa própria, do carro 0 quilômetro, nós, cristãos verdadeiros, que estamos na igreja por causa da salvação e do serviço a Jesus Cristo, tá, irmão? Porque cristão verdadeiro só tem dois objetivos: é a salvação e o serviço a Jesus Cristo. Se o camarada, eu estou na igreja porque Deus vai me abrir as portas de um emprego, ele não é cristão, porque esse pensamento não faz parte do cristianismo. Não faz parte, irmão. Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus e sua justiça estão incluídos aqui, em salvação e serviço ao Evangelho de Jesus Cristo. Outros pensamentos
ficar rico, porta de emprego, promoção, carro zero, mansão. Isso não faz parte do cristianismo. Ao contrário, lá no tempo da igreja primitiva, quando as pessoas tinham demonstrado realmente conversão, eles estavam fazendo até o contrário. Estavam vendendo as suas propriedades, entregando para o serviço do evangelho na mão dos apóstolos, e não estavam em busca daquilo, eles estavam se desprendendo daquilo, devido à sua fé explosiva no reino de Deus. Então, nós cristãos verdadeiros, que estamos em busca de salvação e de serviço ao evangelho de Jesus Cristo, nós temos uma fé proporcionada em que eu creio para estar na igreja. Por que eu me desprendo, saio da minha casa, pago dinheiro de passagem? Por que eu faço isso? Por que eu vou até a igreja? Isso é uma fé, mas essa fé ela tem que ter um porquê, e é esta fé que me leva à conversão. Conversão de quê? Conversão, irmão, de valores, conversão de objetivos. Eu não posso estar hoje na igreja, olhar, eu estou na igreja, eu tenho esse objetivo aqui, eu estou na igreja, porque eu tenho um objetivo, tá? Aí eu olho para trás, há 4 ou 5 anos atrás, quando eu era um ímpio, quando eu não acreditava em Bíblia, quando eu não acreditava em Deus, quando eu não sabia de nada do Espírito Santo, quando eu não conhecia o poder de Deus, quando eu não tinha comunhão na oração. Hoje eu tenho um objetivo e eu olho para 4, 5 anos atrás e eu vejo que o meu objetivo hoje de cristão, que eu me digo ser cristão, ele é o mesmo objetivo de 4, 5 anos atrás, quando eu não era cristão. Eu me converti. Me converti a quê? E vai dizer que dentro das igrejas não está cheio de gente assim. Irmão, é a campanha da prosperidade, a campanha da conquista da casa própria. Caramba, até os mortos saem dos túmulos para fazer parte da campanha. Tem cristianismo nisso? Não. Tem conversão nisso? Não. Se uma pessoa, se um povo, se uma igreja anda em busca dos bens da terra, isto não é cristianismo. Aí não existe conversão, porque essas coisas todo mundo sempre buscou, e eu também buscava antes de conhecer a cruz de Cristo. O meu antes de Cristo é e o meu depois de Cristo tem que ser diferente do que era o meu antes. Eu não posso dizer que passei pela cruz de Cristo e agora eu tenho os mesmos objetivos do que era antes da cruz de Cristo. Eu quero estar bem, eu quero viver bem, eu quero ter dinheiro, eu quero viver em sombra e água fresca. Isso eu pensava antes. Isso não pode ocupar o meu pensamento hoje. Então, irmão, fé e conversão é uma frasezinha muito mais provocante do que o que se pode pensar de imediato num título desse. Porque as pessoas pensam que se converteram. Pensam. Que bênção, eu não saio da igreja de jeito nenhum. Por que, irmão, você não sai da igreja? Pô, Jesus me deu tudo. Caramba, irmão, Jesus me deu tudo. E você, sua vida espiritual, sua estrutura espiritual, o que Deus pode contar com ela? A que ponto você escandaliza a mentira? A que ponto você desfaz as obras do diabo? A que ponto você é um escândalo para o mundo que jaz no maligno? Não, pastor, não, mas o ímpio, quando me vê passar no meu carrão, no meu carro está até escrito assim: Jesus é o caminho, ou então está escrito, foi Deus que me deu, ou então nas mãos de Deus. Meu irmão, você acha que Jesus vai morrer na cruz para te dar um carro? Uma morte daquela está preocupada que você ande de carro? Isso vai ser consequência se a sua vida espiritual realmente for uma glória.
Porque tem muita gente que pensa que é crente dentro das igrejas, com carro, casa e outras coisas mais, que não foi nada Deus que deu. Foi o trabalho dele. O camarada teve a chance de estudar, entrou numa boa profissão, houve um mover, uma profissão muito bem remunerada. Ele foi, negociou, conquistou e ponto final. Ou você pensa que não? Lembra da parábola? O que eu vou fazer? Eu tenho que negociar, mas meus celeiros são pequenos. Esse homem temia a Deus? Vamos ver. Aí daqui a pouco já sei o que eu vou fazer. Vou destruir os meus celeiros, vou construir outros maiores. Agora eu vou negociar. Pronto, agora eu abarrotei os meus celeiros. Agora o que eu vou dizer? Folga minha alma, come, bebe, porque tens em depósito bens para muitos anos. Aí ecoou uma voz: louco! Opa, então ele não era servo de Deus, mas ele negociou. Ele construiu novos celeiros, ele conquistou, ele prosperou a tal ponto que ele disse: agora eu estou tranquilo, o que eu tenho aí dá para eu viver o resto da minha vida. Mas a voz disse o que dele? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e tudo isso que você preparou, para quem é? Então, meu irmão, valores, né? Valores, os valores que você tem na sua vida é que mostra se você é um convertido. Você tem que examinar os valores. O apóstolo Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo, né? Como eu me lembro disso? Porque às vezes eu me vejo em situações e eu digo assim: vou fazer isso. Aí eu paro e me pergunto: se fosse Jesus, faria isso? Então, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Ora, se eu tenho a mente de Cristo, significa que eu tenho que pensar como Ele. Para pensar Jesus preocupado com a casa própria, com carro zero. Para pensar. Eu sei, irmão, que todo mundo anseia por isso, eu sei que é difícil viver sem isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é ter que morar em casa dos outros, eu sei o que é isso, eu já morei em casa dos outros, é um horror, meu, é um horror. Tá? Eu sei que é um horror, eu entendo tudo isso, mas quando você tem valores cristãos, o dobrar dos teus joelhos te dá a conquista de todas as coisas. Desde que o reino de Deus e a sua justiça esteja em primeiro lugar, as demais coisas certamente serão acrescentadas, né? Eu não nasci com casa própria, eu não nasci com carro. Quando eu me converti não tinha casa própria, eu não tinha carro, eu tinha tormentos quando eu me converti. E Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Então, fé e conversão é o nosso tema de hoje. Eu tenho certeza que tem muito mais do que um simples título aí para nós compreendermos. Comece então aqui, definição de fé. Só o exame dessa definição de fé, nós já vamos descobrir que tem multidões dentro das igrejas que não tem fé, porque a fé, olha, como diz aqui, a melhor definição da fé no sentido bíblico está em Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, aquilo que você tem esperança, e se você tem esperança é porque existe uma promessa de Deus. Se você tem esperança, biblicamente falando, é porque existe uma promessa de Deus, porque nós não temos que ter esperança em absolutamente nada que não exista para nos suprir uma promessa de Deus, porque nós estamos neste mundo como cristãos para conquistar aquilo que Deus nos prometeu, pois não conquistaremos pela vontade de Deus nada que não esteja dentro das suas promessas. E tem muita gente buscando coisas em Deus que não faz parte das suas promessas. Às vezes não faz parte nem das suas promessas biblicamente falando, tá? Porque uma coisa são as promessas bíblicas e outras coisas às vezes não faz parte sequer das promessas pessoais. Uma coisa são promessas bíblicas e outra coisa são promessas pessoais.
Por exemplo, hoje, se uma pessoa fosse orar e dissesse assim: Deus, eu quero ser um restaurador da igreja. Deus diria assim: enquanto Tupirani estiver de pé, meu amigo, você nunca vai ser. Entende? O restaurador sou eu. Ninguém mais vai ser enquanto eu estiver de pé. Só se eu cair, outro assumir o lugar. Mas se eu estiver de pé, Deus me dá a sabedoria de Salomão. Peraí, quando eu dei a sabedoria para Salomão, eu já não disse que eu daria a ele tanta sabedoria que antes dele ninguém teve e depois ninguém teria? Então, uma coisa são promessas bíblicas, em que as pessoas já cometem seus erros, já falham, e outra coisa são as promessas pessoais. Deus tem plano de fazer pessoas até ricas, porque vai colocar essas pessoas em determinadas posições e patamares, e através delas, com recursos financeiros, vai atingir multidões, mas outros não. Outros, o projeto de Deus é levar o dia a dia sobre essa terra, tendo o seu pão de cada dia, com a sua fartura, mas nunca ter milhares de reais no banco. E tem gente que não entende a promessa pessoal. Ah, Deus, Salomão foi rico. Ah, Deus, Abraão foi rico. Tu tem poder, então faz de mim também o rico. Deus vai dizer assim: não, a minha promessa pessoal com Abraão foi fazê-lo rico. A minha promessa pessoal com Davi, com Salomão, foi fazê-lo rico. Mas a minha promessa pessoal contigo não é te fazer um rico. A obra que eu tenho na tua vida, tu não precisa ser rico, e a obra será gloriosa. Irmão, estamos falando de conversão, porque tem gente que não aceita isso, tem que se converter. Tem que se converter, não adianta. Ah, Deus, eu quero viajar o mundo inteiro pregando a palavra, porque tu fez com Paulo, tu pode fazer comigo. Tu fizeste com Silas, tu pode fazer comigo. Pedro viajou pra caramba, tu pode fazer comigo. Deus vai dizer assim: não, eu fiz com Paulo porque eu tinha essa obra com Paulo. Eu fiz com Silas porque eu tinha essa obra com Silas. Eu fiz com não sei quem porque eu tinha obra com ele, mas eu não tenho essa obra contigo. Então, uma coisa são os conceitos bíblicos, e outra coisa é o conceito pessoal, tipo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está aqui, ide por todo mundo. Então lá vou eu, vai para onde? Vai para a sepultura? Há um conceito bíblico generalizado, sim, que os discípulos sairiam pelo mundo inteiro, mas não quer dizer que eu tenha que viajar o mundo inteiro, a menos que esta seja uma promessa que, além de bíblica, ela também seja pessoal. Agora, irmão, vai lá fora, aprende isso. Eu costumo fazer isso quando o Espírito Santo está ensinando as coisas aqui, para você entender a diferença. Isso são coisas que você não ouve em lugar nenhum, irmão. Não existe mais nenhum lugar no globo terrestre onde você ouça esses ensinamentos. E eles não são novos, não. Nós já temos ministrado isso aí em tempos antigos. Então, vamos voltar aqui. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova dos fatos que não se veem. Prova dos fatos que não se veem. Imagina você andar em busca de coisas que realmente não se vê. Você não pode dizer assim: eu quero aquilo ali. Não, porque você não está vendo nada. Eu quero o quê? Eu posso chegar para Deus e dizer que eu quero alguma coisa, mas eu não tenho que apontar, eu não tenho que definir. Como que vai ser isso? A fé é uma coisa muito impressionante. Então, a fé é algo invisível, mas sensível, como uma rocha na qual nos apoiamos nesta vida e principalmente na eternidade. Esta rocha é Jesus Cristo. Fé significa crer e confiar em Deus e em sua palavra. É crer que Jesus nos salva pela sua morte na cruz, tá? Olha só. Significa crer e confiar em Deus e em sua palavra. Então, veja, irmão, essa definição que o escritor colocou aqui: confiar em Deus.
Mas se ele não tivesse colocado isso, eu hoje acrescentaria: e confiar em sua palavra. Ou seja, a fé não é simplesmente confiar em Deus, porque existem povos pagãos acreditando que há um Deus, um ser supremo, e no entanto eles adoram o sol, a lua e os bonecos de gesso. Não vamos longe não, tem aí perto de nós, no mundo todo espalhado, um negócio chamado Igreja Católica Apostólica Romana, em que eles dizem que confiam em Deus, mas eles adoram bonecos de gesso, eles rezam missas para os mortos, eles fazem batismo de criança, eles tomam a hóstia, eles fazem um monte de coisa, e os seus líderes são pedófilos e estupradores, e proclamam Deus. O crer em Deus não é o bastante, o crer em Deus não é o bastante. Se fosse o bastante, Lúcifer não teria se rebelado. Ou seja, o que é necessário para que eu ande na linha, na estrada, é como diz aqui: eu, além de confiar em Deus, eu tenho que confiar na sua palavra. Qual o sinônimo que você daria para a palavra de Deus? Regra. Se eu não tiver a regra da palavra, eu não tenho Deus. Eu tenho uma noção de que há um ser que, poxa, deve ter criado tudo isso, isso não pode ter surgido do nada, embora tenha um monte de gente aí querendo dizer que foi a explosão do nada, o tal Big Bang não sei das quantas, que gerou tudo isso, uma ideologia já ultrapassada, na verdade, por estudiosos que já condenaram isso de todas as formas, mas alguns segmentos ainda querem sustentar isso para dizer que não há Deus, não há um Deus criador. Então, confiar em Deus é muito subjetivo. Agora, confiar na palavra, que dizemos ser a palavra de Deus, a palavra é para nós uma regra, aí sim. Você jamais terá Deus se não tiver a palavra, mas você terá Deus se tiver a palavra, porque a palavra é de Deus, e ela revela a Deus, e ela testifica no Espírito, pelo Espírito Santo. Então, Jesus falou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e ao que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. A quem? Ao que tem os mandamentos, ao que tem a palavra. Então, significa, a fé, né? Significa crer e confiar em Deus e em sua palavra. E esse confiar na palavra, irmão, essa fé que leva a confiar na palavra, não é uma coisa muito simples, não. Pode parecer muito simples. As pessoas dizem assim, a gente pergunta: você crê na Bíblia como palavra de Deus? Creio. Mas eu já peguei alguns crentes antigos de Assembleia de Deus, de Universal, de Batista. Eu conversando com eles. Eles dizem assim: irmão, a Bíblia é a palavra de Deus? Claro, a Bíblia é a palavra de Deus. E você aposta a vida nisso? Bom, irmão, eu estou lutando para apostar, né? Eu estou caminhando para apostar, né? Você sente aquela fraqueza. Uma senhora chegou ao ponto de me responder: não, irmão, peraí, eu não sei, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. A Bíblia é a palavra de Deus, mas apostar a vida, não é bem assim, né? Se bem que essa tem desculpa, né, irmão? Essa tinha 10 anos de Universal, essa tem desculpa. Agora, tu pegar um crente batista, um crente assembleiano, que não diz: não, irmão, a gente tem que apostar a vida na palavra de Deus. Eu não sei se na hora H eu vou negar, não sei se eu tenho essa força, mas que tem que apostar, tem que apostar. Agora a pessoa já começa a fugir, você nem apertou o cerco, ela já está fugindo. Fé significa crer e confiar em Deus e em sua palavra. Quando a gente diz: tá, eu creio na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, isso é uma coisa. Mas quando eu estou numa situação muito difícil,
em que eu preciso confiar quando tudo me é contrário, quando todas as forças são contrárias, quando todas as palavras são contrárias, quando eu não vejo horizonte, quando eu não vejo um raio de luz, quando eu estou no vale da sombra da morte, diante de mim só tem Golias, eu não estou enxergando nenhuma solução. Se eu pensar em quem pode me ajudar, eu não vejo ninguém, eu não tenho nem forças para fazer uma oração. E aí, eu confio mesmo na Bíblia como palavra de Deus? Então a coisa não é muito simples. Confiar em Deus e na sua palavra, irmão, é um desafio. Se fosse fácil, a igreja, eu falo de nós, como igreja verdadeira que somos, e eu sei que somos, estaríamos tão lotados, mas tão lotados, que eu estaria pregando lá do meio da rua e o povo aqui dentro. Então, essa confiança pode parecer fácil, mas não é. Requer um exercício, requer você na sua mente ficar trabalhando nisso como se trabalha um músculo. Eu quero ter um braço bonitão, musculoso, né? Para quando eu ir na praia todo mundo ficar admirando, aquele cara é musculoso. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar para a academia, eu vou começar a pegar peso, eu vou começar a me exercitar até atingir o meu bração bonitão. Assim é a minha convicção mental. Assim é a minha fé. Eu tenho que me exercitar, eu tenho que todo dia dizer assim, eu tenho que morrer por Cristo Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que criar uma espécie de autossugestão daquilo que eu acredito, para que eu esteja exercitado e fortificado no objetivo que eu tenho, senão eu fracasso na hora. Bom, o valor da fé está relacionado com o valor daquilo que esta se baseia ou apoia. Todas as pessoas têm capacidade de depositar fé em alguma coisa. Por exemplo, confiar na riqueza, no homem, nos amigos, nas boas obras, na caridade, como é o caso do Espiritismo, né? Alguns segmentos do Espiritismo. Achar que vai ser salvo porque não faz mal a ninguém, isso é um tipo de fé, tá? Porque não mata, porque não rouba. Tem pessoas que acreditam que vão ser salvas por causa disso. Mas a parábola do rico e do Lázaro não diz que aquele homem rico fazia mal a ninguém, não diz que aquele homem roubava, não diz que aquele homem matava, não diz que aquele homem defraudava os seus empregados, não diz que aquele homem vivia na prostituição, no adultério, na mentira, não diz que aquele homem da parábola do rico e do Lázaro fazia nada disso, diz apenas que ele vivia a sua vida regaladamente. Qual o pecado de viver a vida regaladamente? Se ele tinha dinheiro, era problema dele, ele fazia o que ele bem quisesse com o dinheiro dele. Isso não é pecado. O pecado é que na vida dele não existia a palavra de Deus. E isso o condenou, porque Jesus Cristo só salva quem tem a sua palavra. Ou confiar nas imagens, como são os católicos, espíritas, imagens de santo, nas figas, nos patuais e outras superstições. Se alguém tem fé em algumas destas coisas materiais, visíveis, essa fé nada vale, porque todas estas coisas perecem com o tempo. Quando a crença é depositada na palavra de Deus e a confiança está em Deus e em Cristo, isto constitui a fé que salva. Está aí as referências bíblicas. 1 Pedro 1,7 nos fala da verdadeira e única fé, indestrutível e eterna, que é a fé em Jesus Cristo. Esta fé vale mais do que toda a riqueza do mundo e é a única que pode salvar. Então, esse parágrafo diz que todos têm condições de exercer fé, porque tudo no mundo se transforma em certas bases para nós depositarmos fé. Agora, são tantas coisas que se apresentam no mundo, são tantas portas, como Jesus falou, né? A porta da perdição ela é muito larga e o caminho é espaçoso. Você vê que não existe nenhum bairro que não tenha uma igreja católica. Todos os bairros têm igreja católica. Todo bairro tem um terreiro de macumba. Você vê que existem portas, segmentos espíritas de umbanda, de quimbanda, de macumba, espiritismo cristão, vê se pode. Espiritismo psicografado, espiritismo científico, tudo isso vai levar as pessoas a exercerem uma fé, e elas vão ter uma fé. Eu conheci um médico que era espírita,
E o engano de Satanás era tanto, esse cidadão frequentava sessões espíritas, e muitas vezes eles iam para a sessão espírita e botavam uma cadeira vazia. Daqui a pouco, no meio da sessão espírita, liam livros e conversavam, e daqui a pouco vinha uma fumaça se formando dentro da sala, e a fumaça se transformava num corpo de mulher e sentava ali. Quando eles olhavam para aquela cadeira que estava vazia, todos eles viam uma mulher, com aparência de carne e osso. Quem não vai exercer fé nisso? Quem não vai ter fé quando chega lá no terreiro de macumba e vê uma entidade manifestada dizendo que a pessoa fez durante todo o seu dia? Quem não vai ter fé nisso? Todo mundo exerce alguma fé de alguma maneira, só que uns exercem fé na verdade e outros exercem fé no engano, na mentira. Então eis a questão. Agora todo ser humano nasceu com capacidade de crer, confiar em alguma coisa, mesmo que seja no engano e na mentira. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma luz gloriosa. Na hora de que qualquer coisa surja na minha vida, ao meu redor, diante dos meus caminhos, eu posso dobrar os meus joelhos e saber de Deus se aquilo é verdadeiro ou é falso. Uma vez surgiu aí pelo Rio de Janeiro um movimento, que apareceram alguns missionários orando pelas igrejas e as pessoas recebiam dentes de ouro. Irmão, naquela época, o que teve de crente pecando, crente ignorante, estúpido pecando. Que isso, irmão? Isso é do diabo. Eu disse assim: irmão, por que é do diabo? Deus te falou que é do diabo? Não, Deus não me falou. Então como é que você está dizendo que é do diabo, se Deus não te falou que é? Que fé é essa? Que conhecimento é esse? Você tem como provar que é do diabo? E olha, irmão, vou te dizer uma coisa, hein? Eu não tinha a fé nem o conhecimento que tenho, não. E as pessoas caíram de pau em cima das igrejas que aonde os missionários passaram. Foram várias igrejas aqui no Rio de Janeiro, aqui no centro, na Baixada, muitos lugares. E eu vi gente criticar de tudo que foi jeito. Que isso? Qual o objetivo de Deus? Eu disse assim: vai perguntar para quem recebeu um dente de ouro, qual foi o objetivo de Deus na vida dele? Não, mas por que você está defendendo? Eu falei: eu não estou defendendo, eu simplesmente não estou me levantando contra, porque Deus não me mostrou que é do diabo, que é para eu me levantar contra. Resultado, depois nós fomos ver que verdadeiramente era uma obra de Deus. E aí, ficou tão provado isso para tanta gente, e eu cheguei perto dos crentezinhos, dos santões e das beatas, e disse assim: viu, irmão? Viu, irmã, como é que era de Deus? Quando os próprios parentes deles começaram a receber dente de ouro na boca, e eles diziam: meu parente é um santo homem de Deus. Então, aí, tá vendo? Ele não é um santo homem de Deus? E a sua crítica agora, como é que fica? Irmão, às vezes a gente fala sem pensar, então bota a boca no pó, talvez haja esperança. Para que vai falar apressadamente? Para que vai falar do que não sabe? Para que eu vou falar do que Deus não me mandou falar? Um dia me perguntaram aqui nesse ministério: pastor, o que você acha do Valdomiro? Eu falei: quem é Valdomiro? Não sei quem é Valdomiro. Aí: pastor, aquele da Igreja Mundial. Eu falei: não conheço Igreja Mundial. Não posso falar, eu não sei quem é Valdomiro, não sei quem é a Igreja Mundial. Falei: não posso falar. Uma pergunta ao vivo do seminário. Aí eu falei: vou ver quem é esse camarada. Aí comecei a catar programa em rádio, em televisão. Aí eu ouvi, eu falei: já sei quem é o Valdomiro. Quando veio a outra pergunta: pastor, o que você acha do Valdomiro? Eu falei: é um filho do diabo. É um servo de Satanás. É mais um maçom hipócrita da vida enganando com o nome de Jesus. Mas primeiro eu tive que ir lá ver quem era o cara, orar para saber, para Deus me mostrar. Quando eu vi o camarada distribuindo o pão ungido e a rosa ungida, eu falei: é outro servo do diabo, igual os que já tem por aí. Agora, vai falar do que não sabe? Quem fala do que não sabe, irmão, só conquista o juízo sobre a sua cabeça.
Nós cristãos temos que falar daquilo que nós estamos crendo que é verdadeiro e que eu busquei. Não é simplesmente que a minha mente vai dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Não é a minha mente que diz o que é verdadeiro e o que é falso. É a revelação do Espírito Santo segundo a palavra. Bom, como adquirir a fé? Bom, isso aí você já sabe, né? Romanos 10, 17 é a referência que nós costumamos usar, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Aí diz, quando alguém lê ou ouve a pregação do Evangelho e credibiliza, aceita, né? O Espírito Santo de Deus faz nascer a fé salvadora no sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, a fé verdadeira tem como base, a fé espiritual, né? A fé necessária para a salvação, tem como base o sacrifício de Jesus Cristo. Se alguém está tendo qualquer tipo de fé que não se baseia no sacrifício de Jesus Cristo, esta fé é inútil, esta fé é pagã, né? Por exemplo, as pessoas dizem assim, o sal ungido, eu vou levar o sal ungido para ter vitória na minha casa. Não, quem está crendo no sal ungido não está crendo na cruz de Cristo, no seu sacrifício. Aí os hipócritas dizem assim, não, mas é um ponto de contato. Não, ponto de contato entre nós e Deus é a palavra reveladora do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o ponto de contato entre nós e Deus. Fora isso, qualquer outro ponto de contato se chama paganismo. Qualquer coisa que você crê que não seja entre você, a palavra, né, o sacrifício de Cristo, entre você e Deus, qualquer outra coisa se chama paganismo, e paganismo condena ao inferno, não leva ao céu. Então, para se ter fé, tem que ter uma fé, então estamos falando de cristianismo, da fé salvadora, da fé fundamentada, fé verdadeira, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus, né? A exemplo do que Jesus, quando vem andando sobre as águas, ele diz, os discípulos se atemorizam, ele diz, não temam, sou eu. Aí Pedro diz assim, Senhor, se és tu mesmo, o que ele diz? Me manda ir ter contigo sobre as águas. Pedro sabia que era Jesus? Sabia, né? Claro que sabia. Quando, não temam, sou eu, ele passou, daquele momento ele já sabia que era Jesus? Sabia. Ele podia ter descido do barco e andado? Podia, em termos, já que ele já sabia que era Jesus. Mas o que ele disse? Senhor, me manda, ou seja, me dá uma palavra. Quando Jesus disse, vem, ele usou esta palavra como fé e como base. E aí, porque Jesus deu a palavra, ele teve uma atitude fundamentada na palavra. Isto é fé. Fé são atitudes fundamentadas na palavra. Lembra que eu acabei de falar aqui ainda há pouco no começo da situação bíblica e da situação pessoal. Andar sobre as águas é bíblico ou é pessoal? Vai, irmão Marco, quero ver você com esse peso andar sobre as águas. Hein, irmão? É bíblico ou é pessoal andar sobre as águas? Pastor, é bíblico? É mesmo? Então vai que eu quero ver, já que é bíblico. O que é bíblico é para todos, o que é pessoal é para um e para outro. Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Vem, ele foi e andou sobre as águas. Mas se João, se Tiago, se Estevão, não, outros lá, se tentassem andar, caía. Porque a palavra não foi dada a eles, foi dada só a Pedro. Existe a questão bíblica e existe a questão pessoal. Por isso que eu digo aqui, irmão, você não tem que falar o que eu falo, você não tem que repetir o que eu digo, você tem que receber de Deus o que eu recebi para você poder falar e dizer. Sempre dou esse exemplo, um jovem que saiu daqui, pegou
gente da Universal estava discutindo Bíblia e não sei o que, e falou, Edir Macedo é um filho do diabo. O camarada passou 2 noites sem dormir porque disse que Edir Macedo é um filho do diabo. Eu digo isso toda hora, eu estou nem aí, deito e durmo, e se alguém me acordar, eu digo no meio da noite, ele é mesmo um filho do diabo. Porque eu recebi de Deus. Mas se você não receber, o simples fato de você mencionar, não tem estrutura em si mesmo para você suportar aquilo que os teus lábios estão dizendo. Uma coisa é eu, com a minha capacidade de articular palavras, falar, e outra coisa é o que eu recebo de Deus para falar. Vai falar de um homem como Silas Malafaia? O cara é um ícone. O cara é um ícone, não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Pois bem, estou cuspindo no ministério dele. O ministério dele fede a podre. Ele não tem mais ministério. E aquele povo lá está muito longe de saber o que é salvação. Cada dia que passa a graça vai se ausentando deles, até que eles conheçam a miséria total. Silas Malafaia não tem ministério. Silas Malafaia não é pastor. O que ele sustenta aquilo lá é com meia dúzia de palavras de autoajuda, emocionalismo, bota a mão para o alto, dá soco na cabeça do diabo, chuta o rabo de Satanás, essas besteiradas todas que eles estão sobrevivendo, grandes eventos movidos por dinheiro, e lá vai o povo, não tem para onde ir, vai para qualquer canto. Então, vai falar do ministério desse tamanho e ficar de pé sem ter certeza que realmente recebeu de Deus. Um dia, 2 jovens irmãos saíram daqui e disseram assim, aí depois por e-mail, né, porque não tiveram coragem de falar cara a cara, por e-mail eles disseram o seguinte para mim, quem é você? Um cara de uma igrejinha no alto do morro, quem é você para falar de um homem como Silas Malafaia, um homem que tem ministério mundial, quem é você? Eu não dei nenhuma resposta, só disse assim, o futuro dirá. Tá, 2 anos depois, quem está batendo na minha porta para pedir desculpa? Poxa, desculpa aí, nós viemos aqui porque nós falamos de você, que você tinha falado do ministério do Silas, e hoje nós estamos vendo a verdade, nós viemos aqui para te pedir desculpa. Falei, meu irmão, toca a vida, vocês não são os primeiros, nem são os últimos que me pedirão desculpa, o mundo ainda vai me pedir desculpa, toca a vida, entendeu? E foram, só não quero aqui, se vier aqui, meu irmão, se sentar nesses bancos, vão ter um desprezo total, que toque a vida deles mundo afora, aqui não, aqui eles não têm espaço para eles, entendeu? Porque você pode discordar, você pode até sair, agora na hora de falar contra esse ministério, já não sou mais eu quem julga, é Deus, e Deus já falou, aqui não, pode até sentar e ficar aí mofando, mas aqui não tem espaço para eles, e tem mais ainda tem outro agravante, o entendimento deles foi bloqueado, eles não conseguem mais entender as revelações deste ministério, o 17 não está mais com eles, quem julga aqui não sou eu, é Deus. Às vezes a minha esposa diz assim, você é muito lerdo, eu digo assim, eu sei, você é muito devagar, eu sei que eu sou devagar, mas meu Deus é rápido, quando eu menos espero ele já passou a espada, para que eu vou me mexer se eu sei que ele vai se mexer? Então, meu irmão, a fé você adquire, a fé verdadeira, ela tem base, e a base é a palavra. Senhor, me mande ter contigo sobre as águas. Vem. Ah, tá, então vou eu. Pedro, faze-te ao mar alto e lança as suas redes. Mas, Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nem sardinha. Se ele conhecesse o Márcio, pedia para você trazer uma lá da Rocinha. Eu não conheço, Senhor, não pescamos nada, a noite inteira. Ah, mas peraí, Senhor, sob a tua palavra, eu lançarei a rede. A fé é fundamentada em uma palavra que nos é dada. O exercício da fé é fundamentado em uma palavra que nos é dada. Às vezes nós lemos a Bíblia e sentimos um mover sobrenatural e parece que aquele texto bíblico, aquele versículo, aquela frase,
pulou de lá e nos deu um nocaute. Opa, Deus falou comigo, vou apostar minha vida nesse negócio. Agora, a Bíblia diz também, e tantos escritores, que não foi só Pedro que pescou a noite toda e não pegou nada. Naquele dia, ninguém daqueles barcos todinhos daquela madrugada, ninguém pegou nada. Agora, os outros barcos, porque viram a pesca de Pedro, podiam voltar em alto mar e jogar a rede quantas vezes quisessem. Iam continuar sem pescar nada, porque foi uma palavra dada para Pedro. Não foi a rede de Pedro que pegou os peixes. Foi Deus que comandou os peixes para irem para a rede de Pedro. É diferente. Tanto que, imagina, jogar uma rede e pegar 53 grandes peixes, e João descreve só os grandes. Ele diz que foram tantos peixes que o barco quase que afundava. E ele contou só os grandes, ele disse que eram 53. Você tem ideia do que são 53 grandes peixes? Você pode colocar aí 1,5 kg para cada peixe. Quanto dá 53? Dá dá 150 quilos, né? Não. 75 quilos. 75 quilos. Então eles colocaram só dos peixes grandes, puxaram para a estrutura do barco mais 75 quilos. Eram aqueles barquinhos, né? 75 quilos corresponde a um adulto, mais uma pessoa. Fora os peixes menores que João não contou. Por isso o barco quase afundou. Então, irmão, a fé é aquilo que você exerce segundo, ou melhor, a fé verdadeira, salvadora, galardoadora, abençoadora, a fé na estrutura das coisas de Deus, é aquela fé que você exerce segundo o que está escrito e segundo aquilo que te é uma revelação pessoal, tá? Eu não sei se nós temos alguma aula já por aí, ou que vai surgir ainda no decorrer da apostila, com relação à fé bíblica e com relação à fé pessoal, tá? Assim, eu conheço um bocado de gente que hoje está comendo o pão que o diabo amassou, alguns até atrás de púlpito, porque utilizaram a minha fé pessoal para fundar a igreja. No começo do ministério aqui, nós não tínhamos templo, não tínhamos nenhuma estrutura, era um telhadinho lá embaixo, chão de terra, depois ficou uma lona azul, irmão, que era um forno. Uma hora dessa a gente estaria em banhos. Enfim, aí as pessoas vinham aqui visitar a igreja, quando olhavam assim, poxa, isso aqui que é a igreja? Irmão, é aqui que é a igreja, é aqui que a gente se reúne. Ah, tá. O camarada ia, via um fundo de quintal, uma lona, um caixote na frente servindo de púlpito. Aí ele ia lá e fundava uma igreja também. O Tupirani fundou uma igreja, eu posso fundar também. Só que eu recebi uma palavra, ele não recebeu. Então ele se sepultou a vida dos filhos dele e matou um monte de gente. Quem foi que disse que nós podemos abrir igreja? Quem foi que disse isso? Jesus Cristo diz assim: eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quantos terrenos eu já recebi? Recebi terreno em Santa Teresa, recebi terreno em Campos dos Goitacazes, recebi uma proposta incrível lá em Minas Gerais. Falei, irmão, eu não arredo o pé do meu morro se Jesus não me mandar arredar. Ele me mandou fundar a Geração Jesus Cristo lá no alto do morro, é lá que eu fico até a morte. Vai abrir outras congregações? Não, só se ele mandar. Recebi terreno tem um bairro ali para cima, perto da Pavuna também, me foge a memória. Recebi terreno em tudo que é canto. Teve gente que ficou de cara feia comigo, ficou aborrecida comigo. Pessoas chegaram aqui, pastor, está aqui,
a papelada toda do meu terreno, pastor, está aqui, está tudo aqui, está aqui, ó. A hora que o pastor quiser, eu vou lá no cartório, registro, esse terreno é tantos metros quadrados, é plano, é ótimo para construir. Pastor, o terreno é seu para fazer a obra, porque as pessoas ficaram impressionadas com o impacto do ministério, no começo, ouvindo coisas que nunca tinham ouvido, falaram, essa obra é de Deus, vou dar o meu terreno para ele. As pessoas chegaram aqui com papelada, tudo pronto, tudo prontinho, prontinho. Eu falei assim, irmã, vamos fazer o seguinte, guarda os seus papéis, guarda o seu terreno, eu vou orar, se Deus me disser para pegar o terreno da irmã, eu pego, se Ele não disser, eu não pego. Na semana seguinte vem, irmã, Deus não falou nada, vamos deixar o assunto quieto. A pessoa nunca mais pisou nesse lugar. Naquele dia mesmo eu vi o semblante dela ficar de cara feia. Poxa, que isso, o pastor está rejeitando meu terreno? Não, meu irmão, apenas quero obedecer a Deus. Amém? Agora, ela não era tão espiritual, porque logo logo apareceu um espertinho, um pastorzinho esperto, pegou o terreno dela, construiu lá uma bela casa de 2 andares, botou uma igreja no térreo e colocou ela como empregada consagrada à pastora, para ficar recolhendo os dízimos para ele de meia dúzia que aparecia lá. Eu não, irmão, não preciso disso. Eu tenho Deus, eu não preciso nem de dinheiro. Eu não preciso de nada. Uma vez eu tive uma experiência tão incrível. Eu ia andando naquela rua Pedro Alves. Sabe uma dessas tardes que você está cansado, mas que tem que fazer alguma coisa? Você tem que ir a algum lugar resolver alguma coisa? E eu peguei aquela rua Pedro Alves, aquela rua sem fim, que parece que não acaba mais. Quando eu ia andando pelaquela rua, eu senti uma presença comigo, uma coisa sobrenatural. E os meus passos começaram a andar e eu praticamente não sentia o toque do meu pé no chão. E quando eu olhei para trás, eu tinha atravessado a rua toda. Eu fiquei parado que nem bobo, olhando para trás. Eu falei assim, como é que eu atravessei essa rua toda? Eu falei assim, eu não me lembro de ter passado ali, eu não me lembro daquele pessoal, eu não me lembro daquela cena, como que eu atravessei essa rua toda? Aí eu ouvi uma voz que dizia assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmão, nunca mais esqueci disso, me arrepia até hoje. Quem foi que disse que eu preciso de carro? Se eu não tiver carro, meu irmão, a presença do Senhor irá comigo e Ele me dará descanso. Isso é fé. Eu recebi uma palavra e a credibilizei, eu tenho fé. Pastor, mas eu não recebi essa palavra. Não tem problema, irmão, Deus vai te dar um carro 0 quilômetro. Não é que você não tem essa palavra, Ele vai te dar um carro. Então, meu irmão, a fé bíblica, a fé pessoal. Agora, para nós concluirmos no último item, diz assim, a atuação da fé em nós. A fé que salva por Jesus Cristo nos faz entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí está uma digitação errada, né? E que para os que não creem, existe a condenação. A fé envolve as 3 faculdades da pessoa, que são intelecto, emoções e vontade. O nosso intelecto crê nas verdades do Evangelho, mesmo condenando nossa forma de vida passada. Irmão, medita nisso aí que é profundo. O nosso lado emocional confia em tais verdades e encontra nelas prazer. A nossa vontade as aceita e se dispõe a fazer a vontade de Deus. O sentido da palavra crer, que é fruto da fé, como em João 3,16, é repousar ou apoiar-se sobre um firme fundamento, unindo a pessoa que crê ao objeto da sua fé, que é Jesus Cristo, tá? Então, essa atuação da fé em nós, essas maneiras como a fé opera em nós, aí estão citadas três situações, quer dizer, é um envolvimento completo que a fé realiza
na nossa emoção, no nosso intelecto, na nossa vontade. Irmão, eu costumo achar, sabe, na verdade, que o mais forte de tudo isso é a nossa vontade. Sem vontade, você não faz nada. A vontade te leva a ser transcendental, ou seja, é você ir além de qualquer coisa, além de qualquer situação. Quer ver uma coisa? Se eu fosse perguntar aqui, quantas pessoas já fizeram um projeto de emagrecer? Não, este ano eu tenho um plano, eu vou emagrecer. Eu vou entrar num regime, eu vou entrar para academia, eu vou acordar mais cedo, eu vou caminhar. Tá, cadê? Continua gordinho, redondinho. Faltou o quê? Esse negócio chamado vontade. A vontade, quando ela é fraca, não opera nada. Quando a vontade, você vai buscar as forças lá, não sei da onde traz essa vontade, diz, eu vou fazer. Bota o relógio para despertar lá, e acorda e bota o tênis no pé e vai para a rua. Eu vou fazer. Essa vontade é que move tudo. Não adianta você saber que Jesus Cristo morreu na cruz, tá? Qual a sua vontade com relação a isso? O que muda a sua vida não é o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz. É a sua vontade com relação a isso é que vai mudar a sua vida. Que o mundo está sabendo, você pega um ímpio lá, sabia que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Ele morreu por todos nós, né? Deus é bom, viu? Tá, mas e a vida do camarada? Ele não tem nenhuma vontade, ele não desprendeu nenhum conceito com relação àquilo. Então tem gente que vai continuar gordinho, cada mês que passa aumenta 250 gramas, entendeu? E por quê? Porque não tem vontade. E as coisas espirituais são exatamente assim. Não, eu vou passar a ouvir a Bíblia todo dia, vou ouvir pelo menos uns 4, 5 capítulos da Bíblia todo dia. Cadê a vontade? As coisas não operam porque você diz que vai fazer, elas operam quando você rebusca as suas forças e empreende isso, eu vou fazer, e marca aquele horário e diz, vai ser assim. Quando vem alguma coisa para te desviar, não, eu já tenho compromisso, vou lá ouvir a minha Bíblia. Ah, mas tem uma coisa mais importante, não tem nada mais importante, eu vou lá ouvir a Bíblia. Amém, irmão? Então vamos dar uma paradinha, já já a gente volta.